Obesidade sarcopênica é uma doença? Quem acha que é uma doença, levanta a mão, por favor. Agora eu peguei todo mundo. A obesidade sarcopênica não é uma doença porque são duas. É a obesidade e a sarcopenia. E pode parecer que foi só uma piadinha que eu quis fazer, mas a verdade é que obesidade sarcopênica ainda não é definido como uma doença só, porque existem muitos pontos que ainda não estão claros. Isso muda a partir desse ano, quando há uma união entre a EASO, que é a European Association for Study of Obesity, ou seja, a Associação Europeia para Estudo da Obesidade, com a ESPEN, a European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, ou seja, nutrologia com especialistas em obesidade. Tá? E eles vão definir o quê? Critérios. Então, se reuniu especialistas em obesidade, especialistas em composição corporal, especialistas em alimentação, para quê? Para que haja critérios para que a gente possa aprofundar isso, definir e aí sim avançar no diagnóstico. Então, olha que interessante, o screening é exatamente como já havia para a sarcopenia, exatamente como já havia a obesidade, ou seja, o peso dividido pela altura ao quadrado acima de 30, circunferência abdominal no homem brasileiro acima de 90 ou acima de 80 para a mulher, você deve pensar nesse screening. Depois, você deve pensar nessa avaliação da composição corporal pensando em músculo quando o paciente tiver o SARC-F alterado. E, se o paciente tiver esses dois, essas alterações tanto no excesso de gordura quanto nessa funcionalidade e na quantidade de massa magra, aí sim ele pode sofrer um estagiamento. Estagiamento é o quê? Definir o estágio que ele está do problema. O primeiro é estágio 1, você não sabe ainda que o paciente tem nenhuma alteração. E o estágio 2, ele tem pelo menos uma das alterações, que pode ser uma alteração metabólica, respiratória, pode ter uma alteração cardiovascular. Ou seja, a gente tem, na verdade, pontos claros de uma doença que parecia que eram isoladas, mas quando você reúne, você começa a estratificar isso. E você tem, por exemplo, a pandemia do Covid-19, mostrando que o paciente teve uma perda de massa muscular. O Dr. Diogo Toledo mostrou várias vezes para a gente aqui em outras NutriWeeks o que ele chamou de derretimento da massa muscular, como a gente tinha os pacientes com obesidade tendo mais internação no hospitalar, mais internação na UTI, mais intubação orotraqueal, maior mortalidade. E obesidade sarcopênica? Isso é um estudo que a gente está desenvolvendo hoje, minha tese de doutorado no Hospital Israelita Albert Einstein. Olhar como é que fica a obesidade sarcopênica nesses pacientes que se internaram com Covid. Se a gente não tem esse diagnóstico, se a gente não tem os critérios claros, a gente não consegue se reunir e discutir e avançar. Então entenda, obesidade e massa magra de baixa quantidade, qualidade e quantidade, não são doenças isoladas. Essa aqui é uma diretriz, Roger, de 2018, que já mostrava as evidências diretamente o excesso de gordura levar a uma piora da qualidade de massa muscular. E, por outro lado, como uma baixa massa muscular de baixa qualidade, ou seja, de baixa quantidade e saúde mitocondrial, levava ao aumento da obesidade.